Olá pessoal, direto ao ponto, redação do Enem. Chegou a prova do Enem. Que texto que eu tenho que escrever? De qual maneira? Com qual linguagem? O texto que você precisa escrever na redação do Enem trata-se de um texto dissertativo argumentativo. Você vai fazer o quê? Uma explanação de uma ideia, colocando argumentos, ilustrando, dando exemplos e pegando todos os seus conhecimentos de mundo que tem a ver com o tema e reforçando os seus argumentos, o seu ponto de vista, porque é um texto dissertativo, argumentativo, em que você vai explorar uma ideia. Você vai escrever esse texto em prosa, ou seja, não pode ser um poema, não pode ser uma canção, não pode contar uma história. É um texto em prosa que é dissertativo, ou seja, você vai desenvolver uma ideia de maneira direta, com linguagem denotativa, ou seja, linguagem de dicionário, nada de linguagem metafórica, porque não cabe no texto dissertativo. A linguagem metafórica a gente utiliza para poesia, para lírica, para música, mas no texto dissertativo argumentativo, em prosa, você vai usar uma linguagem direta, sem ambiguidade, ou seja, não pode ter duplo sentido o que você está escrevendo no seu texto, tem que ficar muito claro e objetivo. Por isso que uma das competências que é exigida, que é a primeira competência que é exigida na sua prova, é que você escreva o seu texto escrito na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Modalidade formal da língua portuguesa, que vem a ser isso, você vai você vai usar a linguagem culta, padrão. Então, prestando atenção na ortografia, prestando atenção na pontuação, como acentua as palavras, como você está concatenando um parágrafo ou outro, ou seja, mantendo a coesão entre os parágrafos, mantendo a coerência de pensamento, mas numa linguagem escrita formal da língua portuguesa. Então, direto ao ponto, a redação é um texto dissertativo argumentativo que você vai explanar uma ideia, desenvolver uma ideia em prosa, linguagem denotativa. Não posso usar linguagem metafórica. Você pode fazer uma citação de uma música ou de um poema, uma frase que vá defender a sua tese, que vai colaborar, mas não pode ser um texto todo lírico, uma poesia ou uma música ou contando uma história. E a modalidade é a escrita padrão. Então, direto ao ponto, vamos estudar para a redação do Enem e aperte o sininho, dê o seu like e nós vamos continuar fazendo mais vídeos para que você continue estudando para o Enem. Direto ao ponto.